Boa noite, irmãos. Hoje eu estou tendo o privilégio de dar a palavra. A palavra vai estar em Deuteronômio 34, do 7 ao 12. Vou falar um pouco da morte de Moisés. Deus me trouxe uma palavra que Ele quer um novo tempo, que a gente tem que ter um novo tempo na nossa vida, né? Então a palavra começa aqui em Deuteronômio 7, do 7 ao 12. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu, todavia nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham enfraquecido. Os israelitas choravam Moisés na campina de Moabe durante 30 dias, até passar o período do pranto e luto. Ora, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. De modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer o Egito, contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Vamos fechar nossos olhos e orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor me dê sabedoria, discernimento, ó Pai, que o Senhor me use, Senhor, diante desta palavra que o Senhor me deu, que eu não fique presa nas minhas anotações, que o Senhor fale o que você quiser, porque você está livre, você é livre para fazer o que quiser aqui neste culto, ó Pai, o que quiser aqui dentro desta palavra, Senhor Jesus, porque nós não queremos ficar presos, nós queremos ter um tempo novo contigo, nós queremos ter um nível novo contigo, um acesso novo contigo, ó Pai. Então, use este lugar, ó Pai, e ministre todos que estão aqui de coração aberto, que todos possam entender o que o Senhor quer dizer nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Moisés, então, morreu, né? Ele morreu aos 120 anos de idade. Ele não tinha nenhuma doença. Ele morreu com vigor, né? Nem nada tinha enfraquecido, nem os seus olhos. E dentro desse texto, Deus ele mostra muito assim um tempo, né? Que os israelitas choraram por Moisés por 30 dias. Por 30 dias o povo de Israel ficou chorando. Mas Deus ele tem algo para nós, né? Nós não podemos ficar parados nesse tempo. Só que eu também quero falar um pouquinho de Moisés, né? Que ele foi um grande profeta, que ninguém fez o que ele pôde fazer, né? Porque Deus usou muito ele. E nesse tempo nós hoje temos o Espírito Santo, né, dentro de nós, que nós conseguimos saber o que Deus quer falar com a gente, né? E Moisés, o povo israelita, via o Moisés como o líder, né? Porque ele era o líder. Então, assim, Moisés ele foi uma pessoa que ele foi um grande líder e que era ele que dava as visões, era ele que dava a estratégia,
Era ele que falava o que tinha que ser feito. Então, o povo israelita confiava muito nele, né? Porque Deus falava através de Moisés. E então ele foi assim um profeta muito, na Bíblia fala também, que ninguém jamais mostrou o tamanho e o poder de Moisés. Então, imagina para o povo israelita quando perdeu Moisés. Eles se sentiram perdidos, porque para onde que eles iriam? O que eles iriam fazer? E eles choraram por 30 dias. E aqui também fala de Josué, né? Josué é o filho de Num, que estava cheio de espírito de sabedoria. Josué, ele era um servo, né, de Moisés. Então, hoje, Deus tinha algo também para Moisés. Porque para Moisés não, para Josué, né? E Moisés morreu. E todos choraram, todos ficaram perdidos por 30 dias, até que Deus falou: agora chega desse choro, chega disso, porque eu tenho um novo tempo para vocês. Eu tenho uma nova terra, eu tenho uma nova história, eu tenho uma nova fase, eu tenho uma nova veste para vocês, né? Então, Josué, vamos ler também Josué, tá, gente? Eu acho que a minha pregação vai ser bem rápida. Josué, vamos ler Josué 1, do 1 ao 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num: auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Como é bom saber disso, né? Que Deus nunca abandona nós. Me perdi aqui, gente. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de noite e de dia, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, Deus quis dar agora
Josué que começou a ser o servo do Senhor, né? Porque Josué antes era o servo de Moisés. E aí, depois do choro, Deus fez Josué ser seu servo. E aqui Deus mostra o que para Josué? Para ele ser forte e corajoso, porque ele tinha que entregar a terra prometida para eles. E Josué em nenhum momento desacreditou disso. Em nenhum momento Josué ficou com medo, apavorado. Josué, Deus fala 3 vezes com ele, né? Seja forte e corajoso. Então ele em todo lugar que ele passar, ele será bem sucedido. Então Josué, ele foi, né? Ele saiu desse choro, ele saiu desse passado, porque muitas vezes a gente fica preso naquela época, né? Ai, naquela época era assim. Nossa, que delícia que era naquela época. Ou então você perdeu uma pessoa. Eu, que nem perdi minha mãe. Eu choro por ela ainda hoje. Mas é um choro de alegria. Porque eu sei que ela tá lá. Não é um choro que eu fico presa no meu passado. Que eu fico presa naquilo. Por quê? Deus tem coisas para mim. Deus tem coisas para viver. Eu não posso ficar parada na morte da minha mãe. Eu não posso ficar ali. Esses dias eu fiquei doente. E eu não tinha quem pudesse fazer uma comida para mim. Porque a minha irmã estava trabalhando. Meus filhos são pequenos. E eu, a todo momento, eu pensava nela. Eu falava, nossa, como a minha mãe, né? Ela iria estar aqui agora me ajudando. Mas eu não fiquei chorando, porque eu busquei Deus. Falei, Deus, eu sei que é você que me sustenta. Eu sei que é você que vai me fortalecer. E a todo momento ele falava para mim, por ele, é para ele, são todas as coisas. É dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então, a gente não pode ficar preso nesse passado, achando que porque você perdeu um líder, que as coisas não vão andar. Se você souber ouvir a palavra, qual que é de sorte que a fé é pelo ouvir e pela palavra de Deus. Então, escute a palavra. Deus, abra a Bíblia e fale, Deus, fale comigo. Eu quero entender o que você está falando comigo. Eu quero saber o que você quer para mim. Ele está aqui, ó. Ele está em espírito, ele está na palavra, ele está em todo lugar, a todo momento. Então nós não podemos ficar só no choro. É lógico que Deus ele se comove, ele sente nosso sofrimento. Mas ele não quer que você fique parada nisso, no sofrimento, porque ele quer te dar uma vida em abundância. Ele quer que você seja abundante, não só financeiramente. Ele quer que você seja abundante na palavra, na sua família, com seus amigos, com seus pais, com seus filhos, no ensinamento dos seus filhos. É em tudo que ele quer que você seja abundante. E aqui Deus fala para Josué, deu para Josué ir até a terra prometida. Por quê? Porque ele foi lá, viu os gigantes. Mas ele não voltou com a mensagem que não iria conseguir derrotar os gigantes. Então, gente, que você saia desse choro se hoje você está... Porque as estações, tudo em Deus tem as estações. As estações vai vir, tem as estações e tem os tempos. Então, aqui o que mostra? Que todos estavam, veio a estação de Moisés, que ele morreu, que eles perderam. Mas também depois veio a glória.
Então nós não podemos, né? Não tem aquele versículo? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então Deus não quer você preso nisso. Deus não quer que você se apegue a uma pessoa. Deus quer que você dependa dele. Nós precisamos das pessoas, mas ele não quer nós dependentes dessa pessoa. Ele quer que nós sejamos dependentes dele, da palavra dele, do amor dele, porque ele é que sabe o melhor para nós. Então, acho que é isso, gente. Deus, ele ministra muito rápido no meu coração, mas eu sou muito grata, porque, assim, hoje, antes eu era uma pessoa que eu acreditava em Deus, mas eu não via ele de perto. E a hora que eu comecei a sentir ele de perto, a minha vida, ela mudou. Eu tive perda do meu casamento, eu tive perda de um filho, eu tive perda da minha mãe, mas eu entendi que tudo que acontece na vida da gente tem um propósito, né? Então eu não posso ficar nesse choro, porque eu sei que ele tem grandes coisas para mim, eu sei que ele tem coisas novas, eu sei que ele vai fazer. Mas tudo tem o tempo dele, tudo tem a hora dele, tudo é do jeito dele, mas nós não podemos ser fracos. Nós temos que ser forte e corajoso como Josué foi. Porque se Josué fosse fraco, ficasse na fraqueza, ele não teria a terra prometida, que Deus prometeu para os israelitas, né? Então que nós saia disso, né? Saia desses antepassados e busque viver o novo de Deus, o novo tempo, a nova estação que Deus está preparando para você. Amém? Glória a Deus.